né, é nesse ponto vital que o Espírito Santo trabalha. Ou seja, irmãos, nosso Deus ele é tão ordeiro, né, que para o Espírito Santo, irmãos, começar a trabalhar em algumas vidas, a palavra da verdade vai precisar chegar nela. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, quando a palavra do Senhor chegar a todos, será o fim, né? Por quê, irmãos? Porque quando chegou a palavra, chegou também o intermediador, como é que é? Mediador, não é isso? Aquele que traz a plena revelação da palavra nos nossos corações. E a gente só pode ser salvo, irmão, só pela palavra. E a palavra vai dizer que a palavra é Cristo. Mas eu preciso chegar a esse conhecimento, esse pleno conhecimento. Quem vai me dar esse pleno conhecimento? É o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, né? Outro Consolador. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Pedindo a Deus muitas vezes aquilo que nós não sabemos pedir, mas o Espírito Santo de Deus ele intercede. Mas tudo isso daí, irmão, vai acontecer quando eu estiver enquadrado aqui, ou quando eu prestar ou dar atenção para esta palavra. Aquele eunuco, a qual estava indo embora ali, a qual ele estava ali lendo o livro de Isaías, e perguntaram ali, né, quando Deus translada, né, Felipe, quando Deus translada Felipe ali, e a gente vê que Felipe ele faz uma pergunta para aquele eunuco, entendes o que lê? Aí aquele eunuco fala o quê? Como poderei eu entender, se não tem quem me ensine? E hoje, irmãos, né, nós estamos aqui na escola dominical fazendo o quê? Aprendendo da palavra, né? Talvez quantas pessoas não dão uma importância, não dão uma ênfase para isso. A semente da fé repartida por Deus encontra-se no espírito do homem, ou seja, está dentro de nós, amém? Mas vamos lá, fé no Deus verdadeiro. O desejo de ser bem sucedido, próspero e realizado na vida deve passar necessariamente pela decisão de obedecer à palavra de Deus e manifestar diariamente fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, o Deus verdadeiro, amém? Aleluia. É interessante, eu estava ali ontem com o Adriano, e a gente foi até ali onde estava o Lucas, mas antes daí, o Adriano começou a entrar em alguns assuntos ali comigo, e ele falando a questão, das vezes as pessoas querer atribuir a entidades, atribuir a outras pessoas aquilo que só Deus pode fazer. E ali ele comentando ali que ele viu algo bem interessante, né, que ele falando ali que o médico, uma mulher ali foi curada de um câncer, uma doença, e o médico também foi um canal de bênção para usar, né, na cirurgia ali também. E ali essa mulher chegou para o médico e falou assim, graças a Deus, né, que Deus operou, que Deus fez isso, fez aquilo. Aí o médico perguntou para ela, você é evangélica? Ela falou sim. Mas por que vocês evangélicos assim, tá, aquela coisa toda? E começou a questionar, sendo que tem fulano, ciclano, ou seja, Maria, não sei o que tem, Aí ela fez uma pergunta para o médico muito simples. Ela falou assim, doutor, se eu chegar aqui no seu consultório, você é o médico, você é aquele que Deus vai usar para fazer a cirurgia, muitas vezes para trazer a cura, né? Então se eu chegar aqui no médico e não tiver você, tiver sua mãe, eu posso operar com ela? Aí o médico olhou assim, né? Aí ele falou que na verdade ele falou que o médico acabou, acho que virou as costas, uma coisa assim, né? Para nós entender aqui. Depois aquela irmã falou, né? Contando ali, falou assim, por que não pode? Porque se a Jesus foi dada autoridade para curar, se a Jesus é quem cura, quem liberta, quem transforma, por que eu vou querer procurar outra pessoa a não ser Jesus? E aí, eu sei que aquele médico ficou sem resposta, porque é uma realidade. Então, é o que a Bíblia fala, de obedecer a palavra de Deus e manifestar diariamente fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, o Deus verdadeiro. Porque as pessoas acabam levantando muitos deuses, acabam querendo atribuir muitas coisas a muitas entidades, tantas outras coisas, né, que não é
verdade. Somente Jesus, ele foi Deus, ele foi homem e venceu como homem e continua reinando como Deus. Amém? Mas vamos lá. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Como perfeito Filho de Deus, ele morreu em lugar do pecador, satisfazendo a justiça da lei, mas ressuscitou invisível da morte. Louvado seja Deus. Amém? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Somente ele, irmãos, né? Somente ele, né? E aqui nós estamos vendo uma lição muito abençoada. A fé conduz à maturidade. E eu preciso chegar a essa maturidade para começar a viver as coisas de Deus, a começar a ter esse relacionamento com o Senhor. Às vezes, irmãos, ou muitas vezes a pessoa quer ter experiência com Deus, quer ter um tete-a-tete com o Senhor, quer ter uma intimidade com Deus, mas muitas vezes fica se apegando às religiões, né? Como eu ouvi ontem, né? Até foi um ponto ali que nós estávamos ali quando chegou ali para ver o rapaz ali, o Lucas, encontramos ali o Rafael, se não me falha a memória, né? Que até é chefe do Lucas ali. E ele começou a indagar, mas o Torá, o Velho, o Novo Testamento, tudo vai levar a Deus, e não sei o que tem, ou seja, qualquer religião pode levar a Deus, né? E ali, irmão, a gente começou a conversar, mas uma pessoa, ou pessoas, irmãos, que muitas vezes está presa numa religião, mas muitas vezes não está presa em Deus, né? Não está presa em Cristo, não está vivenciando a Cristo, não está experimentando a Cristo. Eu posso, irmãos, conhecer toda a Bíblia, mas se eu não tiver experiência com o Senhor, só vale de letras, presbítero Antônio, só vale de letras, porque, irmãos, é que nem a palavra do Senhor fala, o Evangelho de Jesus não constitui apenas em palavra, mas em poder, é saber, é viver, é ter experiência com Deus. Por isso que eu falo, experimentar e ver de que o Senhor é bom. Então eu preciso experimentar, eu não tenho que ficar só na palavra, irmãos, né? A palavra é maravilhosa, que vai me conduzir, mas eu tenho que também chegar, aleluia, ter experiência com o Senhor pela palavra, né? E como eu vou chegar a tudo isso? É a cada dia conhecendo a palavra e me santificando, orando, jejuando. Aí, irmãos, a palavra e eu, né? Ela vai se ajuntar de uma forma em que nós, assim, vamos começar a ter revelações de Deus. Eu não sei se o irmão já teve essa experiência, mas muitas vezes eu estou lendo a Bíblia, aquela coisa assim, e às vezes, irmão, parece que eu começo parece que as letras saltam da Bíblia aqui, do livro, e eu começo a vivenciar. Parece que eu estou vendo a história assim na minha frente, né? Hoje aí tem, né, uma tal de ministério, novela, não sei, né, que relata algumas coisas da Bíblia, e algumas pessoas até, não, estou aprendendo muita coisa e tal. Irmão, a gente respeita tudo isso, mas a gente tem a palavra de Deus e tem o Espírito Santo. Meus irmãos, vamos experimentar, vamos vivenciar a palavra, vamos trazer a existência, a palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Fé inteligente, irmãos, aqui é muito interessante, né? 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, registram um grande milagre operado por Jesus, em plena via pública. Ele curou radicalmente uma mulher que durante 12 anos sofrera de uma hemorragia. Certo dia essa mulher ouviu falar sobre Jesus, que andava por todos os lugares como escolhido, enviado e ungido por Deus para socorrer os infelizes, curar os corações feridos, perdoar os pecados, os pecadores, libertar as pessoas escravas e trazer de volta para Deus todos os perdidos. Lucas 19, 10. Quem puder abrir para nós? E Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Naquela vida sofrida, rejeitada, pobre e terrivelmente doente, pela inteligência da fé, olha aí, irmãos, refletiu: não sou digna de falar com o Filho de Deus, não preciso contar o que sofri durante esses últimos 12 anos, irei por detrás da multidão, porque não quero chamar a atenção, a única coisa que desejo é tocar nele. Vou só parar aqui, irmãos, olha o que a Bíblia relata sobre essa mulher. Relata, essa mulher não se preocupou em chegar ali e falar para Jesus o seu sofrimento.
Essa mulher não chegou ali falando assim, eu vou encontrar com Jesus e eu vou relatar tudo que está acontecendo para ele. Não, irmãos, ela chegou determinada no seu coração em ser curada. É que nem aquela pessoa, não, mas eu estou numa vida sofrida, eu estou numa vida assim, eu estou numa vida assada. Irmãos, Deus não quer saber disso daí, porque Ele já sabe. Deus quer saber se você quer ser curado ou não, quer ser liberto ou não. Aleluia. E é isso que nós precisamos entender. Deus sabe de todas as coisas, Deus contempla todas as coisas. Né? O que tu queres que eu te faça? É isso que Deus quer saber. Agora, né, como muitas vezes vai, a tua fé te salvou. É isso que Jesus mais quer falar, irmãos. Mas as pessoas chegam muitas vezes querendo relatar, querendo falar, não, mas está assim, está assado, irmãos. Aleluia, não é para isso que Deus quer, né, que você abra a sua boca, mas é para pedir a cura, para pedir a misericórdia dEle, a graça dEle, a bondade dEle. Porque os demais Ele já sabe. Lamento, né, a gente vê lamentos e lamentações em algumas partes da Bíblia. Até o próprio Abacuque, se não me falha a memória. Quem puder abrir Abacuque, abra aí e lê o primeiro ponto de Abacuque. Eu achei aqui. Aleluia. Ó, capítulo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Aí aqui embaixo, irmão, está escrito assim, a queixa de Abacuque, né? Olha aí, vamos lá ver. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias, por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, assim a justiça é torcida. E aí, agora olha, vou pedir aos irmãos se puder trazer uma aguinha para nós. Olhe entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão, se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais fervorosos do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. E aí vai, irmãos. Ó, então passam como passam o vento e segue adiante, tornando-se culpado este cujo Deus é a própria força. Aí vai de novo Abacuque. Abacuque se queixa de novo. Não és tu desde a eternidade? Primeiro ali no versículo 5, a resposta de Deus. Aí depois no versículo 12, não és tu desde a eternidade? Ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos? Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Aí vai falando Abacuque, mas se queixando. E ali, irmão, nova resposta de Deus. Aí depois vai vir ali o 5. O 6, 2:6, 5, ai sobre os caldeus. Aí Deus, irmãos, aqui, né, ele já vai querendo mostrar para Abacuque que ele já ia mudar a história. No capítulo 3, olha o que fala aqui, a oração do profeta Abacuque sobre oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos, faze-a conhecida. Deus vem, aí Deus começa. Irmãos, olha aqui. Acaso é contra os rios, Senhor, que
que estás irado, e contra os ribeiros a tua ira, o versículo 8, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitórias, preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios. E aí Abacuque já vai mostrando, irmãos, que ele já está começando a conhecer quem é Deus. Aí no versículo 17, no capítulo 3, eu estou tentando correr aqui, para nós ganharmos tempo, mas no 17 ali, vamos lá. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ó Senhor Deus, é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Olha como mudou, irmãos. O primeiro aqui que Abacuque começa a falar o quê? As queixas. Aí Deus se revela no 5. Aí depois no 12 ele reclama de novo. Aí depois novamente Deus traz ali uma resposta a Abacuque. Ali, irmãos, Abacuque já começa a confiar no Senhor. Abacuque já começa a experimentar do agir, do poderio de Deus, porque Deus já vai se revelando a Abacuque. Só que quando Abacuque, irmãos, está se queixando, Deus está respondendo as queixas. Por quê? Porque Deus está vendo, irmãos. Deus não quer ver o seu olhar crítico. Deus quer ver o nosso olhar, irmãos, de fé. Porque a fé é o quê? É o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu creio. Por isso que lá no final ele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja as ovelhas no currais. E ali ele vai falando, irmãos, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, aquele primeiro capítulo de Abacuque já começa a ser mudado. Porque ele já começou a trazer à existência a palavra que estava sendo ministrada pelo Senhor, como resposta na vida dele. É como essa mulher do fluxo de sangue, irmãos. Ela estava 12 anos ali padecendo. Ela não chegou ali, se preocupou, falou assim, não, eu tenho que chegar diante de Jesus e falar assim, Jesus, ó, minha situação é essa, Será que o senhor não está vendo, senhor? O senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Não. Ela falou, se eu tocar apenas na orla, eu serei curada. Eu não preciso falar nada para ele, porque eu creio nele. Irmãos, é muitas vezes assim que acontece. É muitas vezes assim que muitas pessoas não vivem o milagre de Deus nas suas vidas. Porque ao invés de ver a vitória, só vê o fracasso. Ao invés de ver a bênção, só vê a derrota. Aí, meu irmão, né, é aquilo que está aqui dentro que vai determinar. Irmãos, é algo bem assim, a fé, eu sei que por algumas às vezes a gente tem que explicar assim, aquela coisa toda, mas é difícil até para nós explicar. Mas a fé, irmãos, é tão poderosa em Deus. A fé é tão poderosa em Deus, irmãos. Se a gente tiver uma fé como no tamanho de um grão de mostarda, monte. Por quê? Por que Jesus ensina assim? Monte. Porque a gente fala, irmãos, daquilo que Deus criou pela palavra. Quando Jesus acalma a tempestade, o que ele fala? Ó, calma tudo aí. Não, ele vai falando. Tempestade, mar. Ele vai trazendo a palavra qual foi gerada sobre aquilo ali. É o mar, é a tempestade, é o monte. Vento forte, para, em nome de Jesus. Porque, irmãos, quando Deus criou a terra, Deus colocou quem para dominar sobre a terra? O homem. E aí muitas vezes nós não dominamos por quê? Porque nos falta. Eu lembro aqui, irmãos, alguns irmãos que vivenciaram os milagres aqui. O próprio irmã Rinalva, né? O seu cunhado estava ali com aquele câncer. E aos olhos de muitos ali, irmãos, era algo, né, irmã Rinalva? Era algo, não tinha mais, tipo assim, não tinha esperança. Eu até falei na época, eu vi o irmão Cid chorar assim de um jeito, se quebrantar de um jeito que foi a primeira vez. Mas aí, irmãos, eles, a irmã Rinalva e o irmão Cid determinaram, vindo todo o propósito de segunda-feira aqui orar. E orava aqui, nós orávamos junto, aquela coisa toda, até que Deus foi mudando a história, mudando o cativeiro daquele rapaz, daquele senhor. Por quê, irmãos?
Porque a fé começou a mover, a fé começou a entrar em ação. Irmãos, e seja em qual área for. Jesus, que eu não estava ali, que os seus discípulos chegaram para ele: mestre, o povo está falando lá que o senhor não está pagando imposto, nem o senhor, como é que vai ficar esse negócio aí? Pedro, vai lá, pega um peixe lá. E tira do que da boca do peixe, presbítero Antônio? Irmão, isso é o quê? Fé na palavra de Deus. Pega os pães e os peixes. Agora separa o povo aí, 50-50. Jesus dá graça ao Pai e a multiplicação acontece. Irmão, ninguém viu descendo o peixe lá do céu, caindo naquele cesto. Ninguém viu caindo ali os pães ali naquele cesto. Mas a fé, irmãos. E precisou de alguém semear, e precisou também das pessoas crerem, né? De alguém crer. E Jesus fez aquilo ali notório aos olhos de muito, para que o quê? Para que nós entendêssemos. Nós falamos aqui no começo de Filipe. Filipe estava ali, né? Pregando, ganhando alma, aquela coisa toda. Daqui a pouco veio a necessidade. A Bíblia fala que Filipe foi transladado, porque, irmãos, a terra, ela está sujeito, né, à autoridade de Deus. E a autoridade de Deus hoje, irmãos, é isso que muitas pessoas não entendem. A autoridade de Deus hoje na terra é a igreja do Senhor, é a igreja de Cristo, irmão. Agora, as pessoas não estão vivenciando isso porque não conhecem, ou não experimentam. Aí, irmãos, é tudo natural. É como o rapaz falou: mas a Torá, mas a Bíblia, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, mas é tudo vai levar a Deus. Mas ia a trazer a existência, o poder de Deus sobre as nossas vidas, a trazer a existência. O presbítero Antônio está aqui, o homem que foi liberto de tantas coisas, só de vício aí ele pode falar, né? Uns tempos atrás eu conversei com um rapaz, uns anos atrás, e o rapaz falou para mim: um ex-viciado nunca vai deixar de ser um viciado, ele vai ser um viciado sempre em tratamento. Eu falei: não, meu amigo, quando Deus cura, Ele cura de verdade. Quando Deus liberta, Ele liberta de verdade. Mankelly, como nós falamos aqui, Mankelly passou por um período de depressão, irmãos, profunda. Chegou a tomar remédios fortíssimos, tratamento, tanta coisa direto. Até que chegou uma hora, irmãos, que ela não aguentou. Ela falou: não, preciso do meu milagre, preciso da minha cura. E hoje ela está curada. Ela não tem a doença, não, ela tem a cura de Cristo. Porque Deus continua curando e libertando, irmãos, em nome de Jesus. Mas quer falar, irmã Regina? É buscar, irmãos, é muito mais do que chegar aqui, é buscar cura, é buscar sair daqui curado, né? Lógico, é que nem a serva do Senhor está falando. Veio primeiro buscar o quê? A palavra, veio buscar Deus, veio buscar essa comunhão maravilhosa. Mas busque também, irmãos, o seu milagre, para você testemunhar, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida da irmã Regiane. A irmã Regiane é uma valente. Mas quem achou aí Lucas 19, já leu? 19:10 e Atos 10:38. Amém? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora eu reconheço que eu estava perdido. Eu reconheço que eu preciso de um milagre. Eu reconheço que eu preciso de uma cura. Eu tenho que reconhecer, irmãos. Eu tenho que reconhecer, porque Deus só vai operar quando eu reconhecer isso, né? E produzir o fruto digno de arrependimento. Quem achou Atos 10:38? Amém? Porque Deus é com você? Fala: eu creio, e é comigo em nome de Jesus, né, irmãos? Deus é conosco. É isso que eu falei aqui na sexta-feira, que nos encoraja, né, a chegar ali, uma pessoa ali possuída por demônios, né? O que nos encoraja a chegar ali e repreender aquele mal? É saber que Deus está conosco, irmão. É saber como Davi estava ali, diante do filisteu Golias, e ali todo mundo tremendo a perna, e ele falou assim: não, quem é esse circunciso filisteu? Davi não olhou para a aparência, Davi olhou para quem estava com ele. Então, irmãos, é isso que nós temos que fazer todos os dias nas nossas vidas. Irmão, vamos ver aqui na lição aqui, vai, vamos lá. Só dando continuidade, o milagre aconteceu publicamente
toda a multidão contemplou aquela mulher ajoelhada diante do Filho de Deus, relatando o milagre e declarando toda a verdade. O Senhor Jesus estabeleceu com ela uma relação familiar, dizendo: filha, a tua fé te curou, né? Filha, a tua fé te curou. Porque, irmãos, a fé em Deus nos leva a sermos também, irmãos, filhos. Nos leva, como foi falado, a religar-nos com o Pai, a sermos, né, Ele nosso Pai, nosso Senhor, e nós sermos filho do Rei, filho do Todo-Poderoso. Irmão, quando eu entendo isso aqui, acabou. Quando eu entendo isso aqui, acabou. Mas enfim, vamos lá, senão a gente vai acabar querendo entrar aqui numa explicação sobre isso, né? Mas, amém, irmãos? Toma posse de ser filho. É aquele louvor, né? Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, né? Enfim, porque eu necessito da tua cura. Aí, 3:3. Fé essencial para o dia a dia. Amém? Fé essencial para o dia a dia. Agora, olha que coisa interessante que fala, irmãos. Alcançar o objetivo da maturidade não é tarefa fácil. Nunca foi e nunca vai ser, irmãos. Ninguém chega a lugar algum sem esforço, sacrifício, lutas, inimigos espirituais. Às vezes sofremos oposição até dos próprios familiares. É uma realidade, não é? É, irmão. Mas é bíblico isso aí. É bíblico. Ó, Jesus avisou sobre as aflições que o salvo haveria de enfrentar no mundo. João 16:33, quem puder abrir para nós. Nas lutas de cada dia, o servo de Deus é abençoado com a certeza da fé. Hebreus capítulo 10, versículo 22 e 23, quem puder abrir para nós. A certeza da fé não permite o desânimo, ela não esmorece, não desiste e jamais recua. A certeza da fé tem a sua solidez e firmeza na palavra de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 20, quem puder abrir para nós também. Irmãos, olha que coisa séria. Nas lutas de cada dia, o servo de Deus é abençoado com a certeza da fé. Por que a certeza da fé? Por que, o Diácono Luiz? Porque a gente crê no Senhor. E se você crê no Senhor, você tem uma esperança do amanhã. É ou não é? Para o quê? Para vencer mais um dia. E vencer mais um dia como? Ai, glória a Deus, irmão, venci. É assim? Não, irmão. Misericórdia. Eu estou aqui, mas eu venci, irmão. Irmão, ó Paulo preso. Atos 16, irmão, Paulo e Silas presos, tomaram açoites, amarrado, irmão, seus pés, suas mãos, de ponta cabeça, aquela coisa toda. Daqui a pouco um olha para o outro e fala: ô Silas, vamos começar a louvar aí, Silas, vamos louvar. Aí eu começo a louvar, daqui a pouco começo a orar. Daqui a pouco, irmão, Deus manda um anjo lá e derruba aquelas prisões, aquelas cadeias. Porque, irmãos, a fé. Se Deus tem um propósito na minha vida, irmãos, se eu sou canal de bênção, nada vai impedir eu de ser bênção em lugares. Agora, se chegou o meu dia, chegou o meu momento, irmão, acabou. É o que Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira da fé. Agora, se não, irmãos, eu vou estar louvando. Por quê? Porque a minha fé, ela vai me trazer a certeza do amanhã que Deus tem para mim, de algo que Ele me prometeu que ainda não foi realizado, presbítero Antônio, que não se cumpriu na minha vida. Agora, irmão, o que Deus mais quer cumprir em nossas vidas? Qual que é o nosso objetivo na terra? Ganhar muito dinheiro, comprar um jet ski, comprar uma lancha. O irmão falou: não, eu gosto de jet ski, pastor, eu queria ter um jet ski. Eu falei: rapaz, né, dar jet ski dá trabalho, rapaz, você acha que não dá não? Né? E outros, comprar uma lancha, comprar isso, comprar aquilo. Mas esse é o objetivo? Será? Será que esse é o objetivo, irmão? Hoje na madrugada, eu, o pastor Zé Fernando, o pastor Sérgio, nós estávamos ali num culto lá na África, online. Irmãos, os camaradas não tem nada, imagina. Os irmãos lá não tem nada. Irmão, é louvor e palavra. É louvor, acho que louvamos
5 hinos lá, 5 louvor lá. E os camaradas não cansavam, os irmãos não cansavam, presbítero Antônio. E tá, depois eu olhei assim e falei assim, acho que daqui a pouco vai parar um pouco essa duração aí, né? Não, irmão, o negócio, daqui a pouco palavra, amém, 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 falei, Jesus, mas que coisa, né? O culto começou, estava marcado para as 4 horas, começou acho que era às 4h30, que teve um probleminha lá por causa de chuva, aquela coisa toda, acabou, era 7 e pouco da... Acabou não, porque chegou uma hora lá, acho que a internet deu problema, né? Mas era 7 e pouco, já estava acabando, já estava para acabar. Mas ia acabar quase, ou acabou 8 horas. Então, irmãos, olha aí, quantas necessidades. E o quanto a igreja pode ajudar. Sabe o que esses irmãos tá necessitados ali? De arrumar o telhado da igreja. Né? A moeda da África, qual que é mesmo? Está no meu celular ali, agora eu entrei no estreito, está no meu celular. E o salário, né, irmãos, um exemplo, nosso salário aqui mínimo, irmãos, eu vou colocar aqui, um exemplo, tá? R$100, nosso aqui para eles é muito dinheiro. É muito dinheiro, irmã Regiane, né? Então assim, a gente vê quantas necessidades, irmão. Quantas necessidades. E às vezes a gente não entende, ou não chega a lugares ainda com Deus, porque a gente não entendeu isso. Às vezes a gente vez olhar para as necessidades de sair, irmão, para fazer a obra, e investir na obra, muitas vezes, irmão, a gente fica preso. Aí Deus está ali olhando, fala assim, meu irmão, mas você quer dom, você quer talento, tudo para ficar dentro da igreja? Você quer isso, você quer aquilo para comprar um iate, para... E o povo gemendo e chorando? Vamos parar para pensar, irmão. Faz sentido? Faz sentido, irmão Aldo? O povo tudo aí fora gemendo, chorando, e o crente querendo as bênçãos ficar sentado no banco, igual prego. Não faz, irmão. O que faz sentido é a igreja, né, irmão Aldo, sair e fazer o seu papel, é ajudar. Ontem não sei, cheguei em casa, nem lembro que hora que era. Umas 6 e pouco. Porque vamos lá. Vamos aí. Chegamos lá, aquela coisa toda. Obrigado. Então, chegamos lá, irmãos. E houve a necessidade, daqui a pouco encontrou o outro, daqui a pouco começou, daqui a pouco orou por um, orou por outro, aquela coisa toda, daqui a pouco Deus mostrou algo. E assim foi, aquela coisa toda, daqui a pouco vamos embora. Aí vamos embora. Né? E falando com a Varó, estou chegando. Né? Enfim, porque, irmãos, é muito mais do que estar na igreja. É ser igreja. E ser igreja, irmão, é ter um olhar clínico das necessidades. Das necessidades. Mas, enfim, eu falei para algum irmão abrir alguns livros aí? Rand, isso mesmo. Rand. Porque na verdade são divididos aí, né? A África do Sul e a África do Norte. Mas enfim, irmãos, e se você catar o valor do salário mínimo lá e converter para o salário daqui do Brasil, você vai ver o quanto é pouquinho, irmão. Eles ganham na verdade por hora lá. Por hora. Mas enfim, vamos lá. Amém? Então são muitas necessidades. Quem achou aí João 16:33? E Hebreus capítulo 10, versículo 22 e 23.
Irmão, eu acho que esse versículo aí que Oi? Eu acho que esse versículo, irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 22 e 23 aí, eu acho que é o versículo que nós, como igreja do Senhor, temos que ficar mais atentos esses dias. É um versículo chave para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 22 e 23. Romanos 4, 20. Romanos... Amém? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Quem é que foi fortalecido dando glória a Deus? Abraão. Então, irmãos, será que naquele momento ali que Paulo e Silas estavam naquela prisão, preso, estava ali, depois de ter tomado um açoite, o que você acha, irmão, quando ele começou a dar glória a Deus, o que aconteceu naquele lugar? Ele começou a ser fortalecido. E eu só posso romper, irmão, se eu estiver fortalecido. Por isso que às vezes nós não temos nada, mas temos o glória a Deus. Temos o aleluia. Temos o glória. Temos a língua estranha. E aí vai. E aí Deus vai me fortalecendo, irmãos, com a força do seu poder. Amém? Então é por aí. Mas vamos lá. A fé que vê o invisível. Ninguém poderá tornar-se um cristão maduro se não tiver fé. E por onde eu alcanço a fé? Olha como eu chego na fé. Como, irmãos? Olha o que nós vemos aqui. Fé é essencial para o dia a dia. E eu preciso chegar todos os dias, irmãos, a ter minha fé firme, sólida no Senhor. Ter uma fé sólida. É o que a irmã Renava leu aí em Hebreus, né, irmãos? Ficar firme, ficar ali constante, não se abalar. Mas, pastor, nós nos abalamos muitas vezes, irmãos. Muitas vezes até o interior se abala. Mas nós lembramos de Cristo, irmãos, e aí parece que o negócio vai vindo como uma engrenagem que começa a agir assim dentro de nós, assim, ó, que na verdade é o Espírito Santo, e vai nos arrastando para cima assim da batalha. E quando a gente vê, a gente já venceu essa guerra. Todo dia, irmãos, é uma luta diária. O cristão tem para enfrentar. Todo dia é um desafio. Todo dia, irmãos, eu tenho que entender que eu vou sair ali da porta da minha casa e eu posso enfrentar algumas coisas. Eu posso passar por um período de tentação, de lutas, de batalhas, seja ela física, seja ela espiritual. Então, nós precisamos fazer o quê quando acontecer isso? Ou quando nós vamos sair de casa? É já sair dali preparado. Por isso que a oração é importante, por isso que a firmeza da fé é importante. Irmã Regiana, a senhora sabe o que a senhora vai enfrentar quando a senhora sai da sua casa? Quantos acidentes, quantas coisas a gente não vê, irmão, na televisão? Porque chegou lá o cidadão estava meio assim, entrou em tal lugar e fez isso, fez aquilo. Pegou tal pessoa, fez isso. O ônibus desgovernado, a pessoa ali teve um infarto, aquela coisa toda, e acabou se precipitando. Irmão, o trem saiu do trilho. Quantas coisas, irmão? Em pleno metrô. E aí conteram ele. Prenderam ele. Agora eu falo para você, irmão. Será que... Vamos olhar aqui no natural. Quanto risco a Nicole não correu? Quantos riscos? Agora, por que não aconteceu? Por que Deus deu livramento, irmãos? Por quê? Oração da mãe, oração da igreja. Tem alguém intercedendo, tem alguém gritando. Ela mesma, como um propósito que Deus tem na própria vida dela. Porque, irmãos, Deus só vai começar a revelar o que Ele tem para mim quando eu começar a me atentar. Agora as oportunidades estão vindo, mas Deus está mostrando. E eu creio que Ele falou muito com ela.
Irmã Jane, você pode ver que a senhora não chegou lá e foi murmurar para Deus. Foi questionar a Deus. Foi indagar a Deus. A senhora começou a adorar. Por quê, irmãos? Agora, assim, vamos trazer para nós aqui. O presidente Antônio está passando por essa situação. Pega um louvor lá e começa a louvar. Aí um exemplo, irmão. Muitas pessoas que não entendem Cristo, que não conhecem a Bíblia. Ah, tá bom, vou colocar um hino. A Ele a glória, a Ele a glória. Ah, mas eu estou louvando, irmão, não está acontecendo nada. Agora, quando já vem um louvor com quebrantamento, irmão, com choro, com a lágrima, aí já é diferente. Você acha que aquela mulher, 12 anos, irmão, você acha que ela simplesmente só chegou se arrastando e tocou em Jesus? Você tem noção do que foi o esforço dela? Sem força. 12 anos numa hemorragia de sangue. As irmãs aí, né, às vezes fica 3 dias, uma semana, numa hemorragia, irmão, já fica meio pálido. Imagine 12 anos. Irmão, quem sabe você rastejava ali e chorava. Porque não foi fácil. Mas enfim, Deus ouviu. Deus ouviu, assim como Deus ouviu o louvor da nossa irmã. Amém? Que foi do seu coração. Vamos lá. A fé tem a visão do futuro. José no Egito disse ao povo de Israel: quando vocês saírem daqui, rumo a Canaã, de Canaã, levem os meus ossos com vocês. A poderosa fé no coração de José testemunhava que Deus tiraria o povo do cativeiro e o colocaria na terra da promessa. Ele não tinha dúvida quanto à fidelidade do Senhor. Gênesis capítulo 50, 23. Irmão, olha que José, irmão, está governando o Egito. José é um homem de muito poder e muito dinheiro ali, irmão Aldo. Aí José está vendo toda aquela situação, a promessa de Deus, e ele fala para o povo assim, ele poderia ter muito bem, irmão, ficado quieto. Mas ele fala para o povo, quando vocês saírem daqui, onde eu sou rico aqui, onde eu mando em tudo. Se eu quiser ter uma casa com piscina, com sala, eu tenho. Né? Te dei casa para vocês, dei isso, dei aquilo tudo, que Deus me usou aqui para livrar vocês até da morte, da fome. Então, quando vocês saírem daqui, leva meus ossos, pelo menos. Não deixa nem meu osso nesse lugar aqui. Olha, irmãos, a visão de José. Agora, olha a fé de José saber que Deus ia tirar o povo dali. Aquilo ali. Irmão, o Egito foi um lugar de escape. Irmão, muitas das vezes a luta que nós estamos enfrentando é um lugar de escape para algumas coisas para nós. Para algumas coisas para nós. Mas enfim, irmãos, essa fé que nós precisamos ter. Eu lembro, irmão, quando eu saí, eu trabalhei 10 anos prestando serviço para a Eletropaulo, 10 anos. E eu lembro que antes de eu sair, toda vez eu falava, e toda vez eu profetizava naquele lugar, eu falava assim, todos nós aqui vamos ser direto pela Eletropaulo, naquele tempo, que hoje é Anel. E ali eu lembro, irmão, quando antes de eu sair, eu cheguei para dois irmãos, um até conhecia um pouco da palavra, até conhecia um pouco, porque ia de vez em quando na igreja, e eu falei para os dois, eu lembro como hoje, eu falei assim, um dia, vamos estar todo mundo trabalhando pela Eletropaulo direto. Sabe o que fizeram, irmã Renalva? Riram da minha cara. Ô irmão, você está com muita fé, estou mesmo, e vocês vão ver, vão contemplar isso aí. Irmão, eu entrei, na época eu saí de lá, que eu entrei, isso há 13 anos atrás, eu entrei na Mérito. Quando eu entrei na Mérito, irmão, o meu telefone tocou. Quando eu estava entrando, na verdade, não estava fazendo os processos para entrar. O meu telefone tocou, meu antigo chefe me chamou e falou assim, Leandro, a gente está entrando direto pela Eletropaulo. E eu estou ligando para você se você não quer entrar com a gente. Aí eu olhei, pelo telefone assim, eu dei aquela olhadinha assim, né, irmão, para o céu, eu falei, Jesus, glória a Deus, né? Glória, eu pensei comigo assim na hora, irmão. Aí eu falei para ele assim, ô Saul, eu agradeço, cara, o convite, mas se Deus abrir essa porta aqui, eu vou ver o que Deus tem aqui neste lugar. Vamos ver que Deus me mostrar coisas novas, né? E aí falei com ele lá, enfim, eu sei que entraram direto pela Eletropaulo, irmão. Porque a gente vê as coisas pela fé. O milagre acontece pela fé, irmãos. Era impossível, riram até de mim, mas aconteceu. A fé enxerga o futuro. Hoje, mais do que em qualquer outro tempo, é preciso ter a fé, que vê o invisível. Hoje, mais do que em outro tempo, irmãos, a vida
a vida do entende. Tem alguma coisa errada aqui. Na verdade, que a vida do ser humano diante de Deus resume-se apenas em duas letras. Quais são? Fé. E aí eu te pergunto, você está exercitando a sua fé? Tá, irmão? A gente está exercitando a nossa fé? Como eu exercito minha fé, ô Diaco Luiz? Porque, irmãos, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se eu for um crente, irmão, um cristão, que só lê a Bíblia só no domingo para vir para a igreja, como é que é isso aí? É diário, irmão. É diário. Mas enfim, vamos lá. Está em Hebreus 10, 38. 3,5. Fé que alavanca a maturidade. Amém? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. João capítulo 5, versículo 4. Quem puder abrir para nós e ler. Ela é uma poderosa arma espiritual dada por Deus para superação de toda e quaisquer dificuldades. É a fé que torna o cristão maduro, verdadeiro, forte e vencedor diante das adversidades e tribulações da vida. Agora eu te pergunto, a fé ela se limita à idade? A fé se limita ao tempo? Não se limita, irmão. A gente às vezes eu fico olhando alguns adolescentes, né, e quando eles começam a colocar assim a fé em ação, assim, o quanto Deus move, irmão. E eu vou dizer mais, para Deus usar um adolescente desse, ou usar uma pessoa mais madura de idade, para Deus não tem diferença. Se tem 15 ou se tem 50, irmão, o que Deus vai fazer é conforme a fé de cada um. Deus pode pegar um adolescente que de 12 anos, 13 anos, e usar aqui poderosamente nesse altar. Basta ter fé. Assim como Deus pode pegar qualquer um de nós, irmão. Se a nossa vida estiver pautada aqui, e a nossa fé estiver enquadrada, conforme esta palavra, irmãos, acabou. Ei, Monte, você mesmo. Já viu, irmão? Tem umas pessoas que falam assim, esse cara é doido mesmo, esse crente. Está falando com Monte. Está falando com isso. Né? Igual a irmã Gessiana, ia lá nas plantinhas dela, planta, não sei o que tem e tal. Irmão, quem olha assim fala assim, é doida, né? Mas é o que, irmãos? Aquela planta está sujeito a ela, porque Deus fez isso. Deus fez a terra, irmão, fez sujeito a nós. Amém? Então, quem achou aí? A nossa fé. Amém? Não é, irmãos, a fé do pastor. Não é você chegar na igreja, não vou na igreja lá porque tal, aquela coisa toda, eu vou sair de lá hoje, o pastor vai falar comigo, o irmão vai falar comigo. Não, é você mesmo. É você mesmo, irmão. É você e Deus. Amém? Conclusão. O amor a Deus jamais deve ser substituído pelos valores deste mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Lembre-se de que você não é o único a passar por provações, tentações e lutas. Seu salvo busca a maturidade cristã pela palavra, ele andará em espírito e saberá como agir em cada situação. Amém? Cada situação, cada desafio. Temos diário, todo dia. No poder da fé, no Senhor Jesus Cristo e na palavra de Deus, o mundo estará crucificado para o salvo. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 14. Crê firmemente neste princípio. É fundamental para o desenvolvimento da maturidade. Amém? Irmãos, aqui nós encerramos aqui essa lição 1. Lição 2, depois, não ultrapasse. Obediência produz maturidade. Amém? Aí depois nós vamos só ler aqui o primeiro texto, que está em Lucas 22, 39 e 42, só para você pegar aí já. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras,
e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. Amém? E pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Aleluia. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém, irmãos? Então a próxima lição, né? Obediência produz maturidade. Amém? Então se prepare e estude, e vamos estar aqui, em nome de Jesus Cristo, aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. Vou chamar aqui o presbítero Antônio dos Anjos, vai estar orando aí, encerrando a nossa escola dominical. Aleluia.